Fala galera, beleza? Professor Luiz Matemático aqui voltando com mais uma nova modalidade aí de gravação. Na verdade, o vídeo fica mais fácil de visualizar, fica mais organizado porque eu consigo colocar uma espécie de colocar o PowerPoint para poder mostrar o que é que eu estou falando. Então aparece menos a minha imagem, é o que menos importa, né? E aí eu consigo escrever na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira videoaula. Aí eu consigo também gravar pelo celular, e aí eu posso gravar de onde eu estiver. Então vamos falar hoje sobre o sistema de numeração. Vamos falar o que é e vamos falar sobre alguns sistemas, o egípcio, o romano e o indo-arábico. Vamos só observar o seguinte: para falar de sistema de numeração eu tenho que falar sobre o homem, né? E aí eu coloco o seguinte, que com o passar do tempo o homem sentiu a necessidade de registrar informações à sua volta. O que ocorre? Já se nosso foco é o homem, então observe, o homem, em um momento da história, ele era nômade. Então, quando o homem é nômade, ele, todo mundo sabe que é nômade, né? Ele não tem uma residência fixa, um lugar fixo para morar, então ele não pode acumular muitas coisas. Por que ele não pode acumular muitas coisas? Porque ele não pode carregar, ele está em constante movimento. E aí, com o passar do tempo, o homem deixa de ser nômade e passa a ser um período histórico que os historiadores chamam de sedentarismo, né? Um período sedentário, em que o homem passa a cultivar a agricultura, a criar animais. E aí o que acontece? Qual a vantagem disso aí na matemática? Eles precisam de um sistema de numeração para registrar as informações à sua volta. Então, por quê? Porque antes eles registram com risquinhos, com pedra, com paus. Só que, como eles começam a acumular, tem muitas coisas, e aí tem que uma maneira de organizar, até para não se perder. Então é o momento que surge os sistemas de numeração, né? E aí a gente vem com essa pergunta, né? O que é um sistema de numeração? O sistema de numeração é um conjunto de regras e símbolos utilizados para representar quantidades, sejam elas pequenas, grandes ou até mesmo nenhuma. Quando eu falo nenhuma, eu estou falando do zero. Vocês vão ver que o zero não é comum para todos os sistemas, né? Alguns sistemas eles não têm o uso do zero, eles não têm o algarismo que representa o nada. Mas assim, o que é importante falar sobre sistemas? Falar que para você ter um sistema de numeração, você precisa ter pelo menos duas coisas: os símbolos e as regras. Então, sem os símbolos e sem as regras, eu não consigo, de maneira alguma, ter um sistema. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro sistema, vamos deixar de conversa e vamos falar sobre o nosso primeiro sistema, que é o sistema de numeração egípcio. Então, já que eu estou falando de sistema, eu tenho que falar os símbolos e as regras. Então, vamos lá para os símbolos. São 7 símbolos. O primeiro símbolo, o bastão, que é o número 1. Um calcanhar, 10. A corda, que é o 100, a flor de lótus, que é o 1000, e aí tem umas 3 símbolos para completar os 7, que seria o dedo quebrado, né? A ideia do dedo assim quebrado, o girino, representa os 100.000, e o homem, né? Que seria 1.000.000. Então, são esses 7 símbolos. Então, vamos para as regras agora. A primeira regra: os símbolos devem ser agrupados em até 9 unidades. Caso sejam 10, os símbolos devem ser trocados por um seguinte. Então, observe que aí já começam a aparecer algumas perguntas, como por exemplo, se eu só posso ter 9 símbolos, ele tem um número maior possível, que seria 9.999.999. Exatamente, ele tem o maior número possível. E aí a gente caracteriza o sistema egípcio como um sistema finito. Então ele tem o maior número possível. Então, se eu, por exemplo, se eu coloco 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9 vezes, para a gente seria o 90, só que se eu quisesse partir para o 100 ele seria representado por um outro símbolo, que seria esse símbolo aqui, ó, que seria a corda, né?
Então você só pode agrupar ele no máximo 9. O décimo ele já troca para um outro símbolo, que é o símbolo seguinte. Segunda regra: os símbolos que estejam lado a lado um do outro devem ser somados. Bacana isso aí, ó. Por exemplo, flor de lótus, 4 cordas, 9 calcanhares e 2 bastões. A gente vai somar o valor de cada um. Então seria 1.000 mais 492. Então seria 1.492. Então seria essa ideia do acúmulo, né, dos valores somados. Então não há um símbolo para o zero. Isso aí eu já viu antes, né? O nosso sistema indo-arábico tem um símbolo para o zero, mas os egípcios não. Você me pergunta assim, por quê? Acredita-se que, como o sistema é típico para fazer a contagem do que ele tinha, eles não tinham interesse de contar o que não tinha. Então, se não tem interesse de contar o que não tem, o que não existe, não vai ter um símbolo específico para o tal. Importante, essa aqui é importantíssima. A ordem que os símbolos aparecem não modifica o número, ou seja, isso é um sistema não posicional. Então, o que é que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, ó, se eu tenho 43, isso é diferente de 34. Como assim, Luiz? Se eu trocar os números, eles não vão alterar. Eu coloquei aqui como um exemplo, né? Um exemplo dos romanos, dos egípcios aqui. Eu coloquei aqui, ó, o 35, ou 5 e 30, ou misturado. Então, esse número aí continua sendo 35, independente da ordem que os algarismos apareçam. A ideia é que você some todos eles. Aí, com isso, a gente finaliza os algarismos, os números egípcios, e vamos para os romanos, que isso aí é um pouco mais importante, um pouco mais próximo até da gente. Então, vamos lá para os símbolos, que é obrigatório. I, 1, V, 5, X, 10, L, 50, C, 100, D, 500 e o M, que seria o 1000. Então seriam aí esses símbolos. E para... são os 7, né? Veja que também não temos o 0, tá bom? Não, os romanos eles não trabalhavam com o 0. E agora faltam as regras. Vamos lá para a primeira regra. Os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos até 3 vezes em sequência. Já o V, L, D não podem ser repetidos. Então, observe o seguinte, que se você parar para pensar em repetição, se você for ver o V, VV 10, você tem um símbolo para o 10. LL 50, você tem um símbolo para o 100, né? LL 50 mais 50, 100. DD seria o 1000, você tem um símbolo para o 1000. Mas os de cima, esses 4 primeiros aqui, ó, você poderia repetir eles até 3 vezes. E aí a gente já começa a pensar em uma outra coisa, como por exemplo, já dá para perceber que teoricamente ele tem um maior número, seria um sistema finito. Mas aí daqui a pouco vocês vão ver que não. Então, de acordo com essa forma aí, o maior número seria 3.000, né? 999. Já que a gente não poderia chegar ao 4.000, porque eu não tinha um símbolo para 4.000, porque o MMM só podia ser 3 vezes. Mas aí logo você vê que não, foi um sistema bem eficaz. O que é que eles fizeram? Perceberam isso e rapidamente criaram uma forma de fazer o 4.000. Eles colocam o algarismo 4 e aí passa um traço em cima. Esse traço, essa barra em cima, ele quer dizer que é multiplicar o número por 1000. E aí você consegue fazer todos, 4.000, 5.000, 6.000, e aí 4.001. Tá aqui, 4.000. Só tomar cuidado para a barra, né? Ela tem que estar em cima do que você quer que multiplique por 1000. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Os romanos, então ele passa a ser rapidamente de um sistema finito para um sistema infinito, tá? Então vamos para a regra número 2. Nesse sistema de numeração, os símbolos colocados à esquerda de outro de maior valor indicava que a quantidade que ele representava deveria ser subtraída e a direita somada. Então aí já desenha uma característica de um sistema posicional. Observe, XI 11,
e x 9, então 10 mais 1, 10 menos 1. Eu coloco aqui, ó, 4, 6, aí lá embaixo tem 409, isso aí poderia virar 611. Então, se você troca o C com D e o X com o I, né? E aí você pode fazer algumas trocas e essa troca ela vai fazer uma alteração no valor. Então, isso é uma característica do sistema posicional, que o nosso sistema é posicional e os egípcios que a gente acabou de ver, ele termina não sendo o posicional. Aí eu coloquei aqui a minha idade, meu ano de nascimento, e aí para decompor, né, 1987. Quem quiser desejar um feliz aniversário aí para mim, meu aniversário foi dia 3/2, né? E eu nasci no ano de 1987. Os bons em matemática já percebem que eu acabei de fazer 30 anos aqui em romano. E se fossem números egípcios, 3 calcanhares. Então, 30 anos o professor Luiz, matemático, acabou de fazer. Mas vamos lá, não me interessa, não interessa a minha idade, né? O que importa é o conhecimento. Então, vamos lá. Aqui uma tarefinha, né? Eu vou fazer a letra A de cada uma. Escreva em algarismos romanos os seguintes números: 352. Então, CCC 352. E aqui embaixo ele quer que eu complete. Então, tem 1214. Eu já tenho 1000, falta 200. Então, 214. Coloco o X aí. Vocês podem parar, dar um print, fazer a tarefa e depois aí postar aí como foto para mim, para eu ver se está certa ou errado. Então vamos lá. Sistema de numeração indo-arábico. É o nosso sistema, é o que a gente mais usa, né? Vamos lá para os símbolos, né? Tem que apresentar os símbolos e depois as regras. Mas antes vamos mostrar aqui, né, o porquê indo-arábico. O sistema é chamado de indo-arábico porque ele foi criado pelos hindus e, eu digo sempre, fofocados pelos árabes, ou seja, difundidos, mostrados, aperfeiçoados, né, pelos árabes, né? Ele foi para o mundo, né? Eles que mandaram aí para o mundo inteiro. Então, o sistema que a gente usa até hoje é o sistema indo-arábico. Então, vamos lá para os símbolos. Primeiro símbolo: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 10 símbolos, né, do 0 até o 9. E aí estão os nossos símbolos. E com esse aí a gente pode formar qualquer número, já que o nosso sistema é um sistema infinito, né? Então, regras. Primeira regra. No nosso sistema, a numeração, os números são agrupados de 10 em 10. Ou seja, a cada 10, né? A cada 10 a gente forma uma nova ordem. Então, 10 unidades, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aí vai. E aí, para mostrar isso um pouco, a gente usa um ábaco para mostrar. Vou botar aqui a foto, né, de um ábaco e a gente vai animar ele um pouquinho aí, né, para mostrar para você como é que funciona. O que seria o ábaco? Então ele tem aqui dividido em ordens, unidade, dezena, centena, e aí ele pode até, depende do tamanho. Então se a gente observar o seguinte, ó, ele vai uma unidade, 2, 3, 4, 9. Aí você recua essas 9 unidades e você volta para uma dezena. Então, aí você vai 2 dezenas, 3 dezenas, 9 dezenas, e aí você recua e vai para uma centena. Então, um dos primeiros instrumentos de contagem aí, né? Eu não posso falar que antes das mãos, né? As nossas mãos são o primeiro instrumento para a gente contar, né? 5 dedos, depois vamos para as dúzias, também é o dedo, né? Depois eu faço até um vídeo, eu falo um pouco sobre essa história aí da dúzia, que tem muita gente que não sabe. Então, o ábaco também é um instrumento muito eficaz aí, utilizado na antiguidade para contagem. Então, o sistema ele é posicional, a gente sabe, né? Já falei anteriormente que 45 é diferente de 54, então isso é uma característica do sistema posicional. E aí eu posso também decompor esse número, aí fica bem mais fácil para a gente falar um pouco sobre o sistema de numeração indo-arábico, porque é o nosso, né? A gente já nasceu contando 1, 2, 3 da maneira que a gente conta hoje. Então, tá lá o número 3.258.
Então, decompor, né? Então eu coloquei 3 vezes 1000, 2 vezes 100, 5 vezes 10, 8 vezes 1. Decompus mais ainda aí o 1000. Aí eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Posso colocar 10 ao cubo, que representa o 1000. E aí esse número ficaria assim. E aí mais 2 vezes 10 ao quadrado. Mais 5 vezes 10 elevado à primeira. E aí aqui em cima, né, eu posso colocar mais, né, o 8 vezes 1, eu posso colocar 8 vezes 10 elevado a 0. Aí a surpresa, né? O número elevado a 0, ele representa 1. Todo mundo sabe que todo número elevado a 0 é 1, salvo quando é o próprio 0, né? Não pode, isso aí não pode ocorrer. No meu canal aí, na aula de propriedade, potência e potenciação, você pode ver até um pouco mais sobre isso aí. Tá bom? Então aí é uma forma de decompor, a forma mais completa de decomposição. Feito isso, eu coloquei aqui para vocês um número muito grande para a gente organizar aí as ordens, né? E organizar as classes. Né? A classe é de 3 em 3. A cada 3 ordens a gente tem uma classe. E aí vamos ler aí esse número. Né? Seria o 854 bilhões, 739 milhões, 25.778. Então tá aí bem organizado as ordens e as classes. Bom, a gente vai ficar por aqui, né? Não esqueça de se inscrever no meu canal, tá aqui ó, o link, você clica bem aqui lá no meu canal para se inscrever. Você pode vir aqui nas playlists, você pode ver os vídeos aqui, né? Você pode iniciar uma discussão, você pode deixar uma mensagem para mim. Enfim, você pode participar, né? Se você quiser entrar no meu site, tá aqui em cima, ó, luismatemático.com.br. Então se inscrevam, curtam, compartilhem, estudem. Um abraço, bye bye, adeus galera, beijão.